todos! Sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos. É com a permissão do Mestre Jesus, da equipe espiritual Paz e Luz, que daremos início a mais uma live. Hoje, com o tema O Poder do Autoconhecimento. Quem sou eu? Estaremos aqui recebendo como nosso convidado a Rô Pellegrini, que vai nos trazer e nos falar sobre esse tema tão importante, sobre o autoconhecimento. Eu peço a todos, como sempre, que participem da nossa live, deixando suas críticas, sugestões, mandando suas perguntas. Lembrando a todos também que quando essa live termina aqui no Instagram, ela fica armazenada no meu perfil e depois a gente coloca no nosso canal no YouTube, que é o www.youtube.com/papo de amigos 10, o número 10. Entre lá, se inscrevam no nosso canal, participem, deixem elogios, críticas, sugestões de convidados. A participação de todos, como sempre, é muito importante quando a gente tem essa grande participação. A nossa convidada já está online, eu vou dando boa noite a todos que aqui já estão dando boa noite. Depois nós vamos fazer uma passada, um resumo geral, falar o nome de todos. Lembrando, mandem as perguntas, participem da live, que é muito importante pra gente, tá bom? A Elza tá de boa noite, de Barra Bonita, tá aqui acompanhando a gente, seja bem-vinda. A Marisete, também boa noite a todos. É uma alegria receber todos aqui na nossa live. E hoje o Edu e o Pena, para a gente já trazer a nossa convidada aqui na live para a gente, para espairecer, para falar sobre esse assunto do autoconhecimento, quem sou eu, Essa busca incessante do conhecimento de quem sou eu. E falando nele, aí está. Boa noite, meu querido amigo Du, seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite. Boa noite, Rômulo, a você e a todos que estão acompanhando a gente. Espero que essa noite seja maravilhosa, que ainda possamos aumentar ainda mais o nosso conhecimento. Uma boa noite a todos. Boa noite, Como sempre a gente fala, Du, que a gente aprende demais durante as lives, O pessoal tá entrando aqui, tá dando boa noite. Já tem pessoal de Barra Bonita acompanhando a gente, Araraquara, bastante gente aqui, os nossos amigos que toda terça-feira tá sempre aqui. A dona Fátima também já está aqui, a Dani já tá aí, o Peninha acabou de entrar, já vou adicionar o Pena aqui e vou adicionar, claro, a nossa convidada para a gente já entrar no assunto, O poder do autoconhecimento, Quem sou eu? Essa busca incessante do autoconhecimento que todos nós procuramos. Du, enquanto isso, vai falando para as pessoas o nosso canal no YouTube, pede para elas se inscreverem e entrar lá no nosso canal. Está crescendo o nosso canal, bastante gente já está se inscrevendo lá, está deixando bastante comentário, é muito importante isso. Com certeza, Rômulo. Eu queria só pedir um parênteses para você. Hoje é aniversário da Silvinha, tia da Dana, uma pessoa que ajuda muito a gente no dia a dia com a Ana Beatriz. Queria desejar live para ela hoje e um parabéns e um beijão no coração dela. E para as pessoas que estão acompanhando a gente, obrigado. E as pessoas que estão acompanhando a gente, que acompanham a gente, é só entrar no www.youtube.com/Papos de Amigo 10. Vem fazer parte dessa nossa família. Entre com você no nosso canal e venha ser o nosso parceiro de todas as lives. E falar em parceiro, Du, olha quem chegou aí, o nosso amigo Pena. Seja bem-vindo, Pena. Boa noite para quem é da noite e bom dia para quem é do dia. Muito feliz, mais uma terça-feira, junto com nossos amigos, nossos irmãos. Vamos para mais uma live, aprender mais um pouco e refletir mais um pouco, que o mundo está precisando de reflexão. Boa noite para vocês aí, Luizinho. Boa noite, Rômulo. E vamos para frente. Isso. Olha quem entrou aí, o nosso amigo Toninho também. Pena, hoje você vai ter trabalho. Tem bastante gente que já está online, está deixando a cidade, está dando boa noite aqui para a gente. Estou escrevendo já. Isso é muito importante. Lembrando a todas as pessoas que ela mandem as perguntas para a nossa convidada, que explore ao máximo. E falando na nossa convidada, a Rô Pellegrini já está aqui online com a gente. Rô, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão por ter aceito o nosso convite, participar aqui da nossa live. Você que sempre também está
nos assistindo aqui, está sempre participando. É um prazer imenso recebê-lo aqui. E hoje nós vamos falar de um assunto super importante, né? O poder do autoconhecimento. Quem sou eu? Essa busca incessante que todos fazem, né? Do autoconhecimento, do aprendizado. Seja bem-vinda, gratidão por ter aceito o nosso convite. Boa noite, meninos. Boa noite, meus irmãos de alma, companheiros nessa viagem planetária maravilhosa chamada Planeta Terra, essa terceira dimensão. Eu estou muito grata pelo convite, muito contente de estar aqui, podendo participar, ganhar conhecimento, contribuir também com esse lindo universo em que convivemos, né? O autoconhecimento sempre me deixou muito, eu diria que instigada, né? Autoconhecimento, quem sou eu? Isso sempre me moveu muito perante a vida, desde a minha infância, né? O Rômulo tá escutando bem? Porque tá dando um eco no meu microfone. Perfeito o seu vídeo e a sua voz para nós. Eu até ia falar, deu um eco no momento, eu não sei se é o fone do Edu ou do Pena que tá dando, acho que um pouquinho de chiado, mas para mim a sua voz tá perfeita. Tá certo. Então, eu peço desculpa por alguma coisa, é minha primeira live, eu co-criei muito esse momento e estou muito feliz, né, com as minhas meninas também, os meus meninos dos pais, eu acompanho eles estão aqui comigo para o autoconhecimento, eu estou muito feliz de poder estar aqui essa noite. A gratidão é toda nossa de você ter aceito o nosso convite. Lembrando que aqui é um bate-papo entre amigos, né, Rô? A gente vai, claro, tirar o máximo do teu conhecimento para a gente passar para as pessoas. Mas é um bate-papo muito agradável, é uma família já, o Papo de Amigos, toda terça-feira. As pessoas estão aqui, são fiéis ao canal já. Eu vou passar a palavra para o Edu e para o Pena para depois a gente passar para a nossa convidada. Fique à vontade, a palavra é toda sua, Edu. Maravilha, Rômulo. Rô, que prazer estar com você nessa live de hoje. Como você fala, eu sempre falo nas lives que cada live eu aprendo cada vez mais com todos os nossos convidados. E hoje não vai ser diferente, tenho certeza. Já te lanço uma pergunta para você. Posso até estar equivocado, mas com certeza você vai tirar essa minha dúvida. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que a reforma íntima é muito importante. E o nosso autoconhecimento? Qual que é a semelhança dos dois, se é que tem essa semelhança? Uma boa noite, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Eu gostaria já de iniciar essa live deixando as pessoas bem cientes de que eu não sou psicóloga, tá? Eu sou terapeuta. Trabalho com a medicina egípcia, trabalho com a medicina indiana e a chinesa. O autoconhecimento, ele entra sim com a espiritualidade. Não tem como a gente separar o homem, corpo, mente e alma, né? Tanto Eduardo Bach, o pai dos nossos 38 florais, ele sempre deixou bem claro que o corpo, mente e alma tem que caminhar junto no equilíbrio para que o homem se autoconheça, se autoequilibre. Nós não temos defeitos, nós temos qualidades em desequilíbrio, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, quando eu autoconheço isso, eu começo a valorizar a minha imagem, o meu corpo, que queira ou não, ele é o veículo do Espírito Santo. Então, não tem como eu me desenvolver, eu crescer como pessoa, né? Eu ter um autoconhecimento se eu não me olhar como espírito também. Eu vejo assim. Muito importante. Peninha! Oi, boa noite. Como eu atormentei essa mulher, meu Deus do céu. Você disse que é a primeira live. Então, você já vai respondendo a pergunta, quem sou eu? Tudo a gente vai aprendendo. E hoje você vai ter uma difícil missão, porque há 2.700 anos atrás, Sócrates já disse isso, né? Mais ou menos, né? Conhece a ti mesmo. Então, nós somos seres humanos eternamente insatisfeitos, então você vai ter que explicar para nós, conhece a ti mesmo. Tá bom? Boa noite, querida. Obrigado por receber o nosso convite e desculpa alguma coisa aí se eu te aborreci demais. Nunca. Boa noite, Pena. Pena, assim, né, todos os ouvintes. O autoconhecimento implica também os 95% de inconsciente e 5% de consciente, né? Quando entro pela psicanálise, o aparelho psíquico, né, mostra que nós mal nos conhecemos. Né? Como assim, Rô? Então vamos lá. Quem não acredita em vidas passadas, né, vamos falar só do intrauterino.
né? Lá desde intrauterino já está sendo inserido na memória, no inconsciente do feto, né? Crenças limitantes da mãe, medos, fobias, tristezas, como ela vê esse mundo, como ela se realiza, como ela se comunica com o mundo exterior. A criança está assimilando tudo isso, né? Como ela funciona na parte com a família, como ela vê o papai dessa criança. Aí entra muito na cabecinha desse feto, como ela vai ver o mundo lá fora quando ela nasce. Então, o autoconhecimento já começa, já tendo que reprogramar uma infância, né, a passagem ali pelo útero da mamãezinha. Só que vamos lá, né? Eu sempre ensino minhas meninas. A gente escolhe, né? Não tem nada por acaso nesse universo. Eu escolhi a barriga da minha mamãe, eu escolhi a barriga do meu papai, eu escolhi, né, a minha família. Por que, Rô? Porque eu precisava, né, desses seres maravilhosos, aqueles que mais nos espinham, né, são os seres mais extraordinários. Por quê? Porque eles vão nos promover uma evolução extraordinária, magnífica e necessária. Se eu não sair da minha zona de conforto, nada acontece. E para que eu saia, eu preciso ser incomodado. Então, vai lá, né? Então, o autoconhecimento já começa. Quem sou eu? Eu sou 95% de inconsciente, do qual eu não sei como eu vou agir no relacionamento amoroso, no relacionamento com a família, no meu trabalho, com meus amigos, né? Então, entra muito aquele também, o aparelho psíquico. Nós temos as defesas, né, do aparelho psíquico. Então, eu vou me autodefender de alguma forma, mas eu preciso me conhecer, né? Às vezes eu sou demitida do emprego, chego em casa e transfiro essa raiva numa inocente, numa criança, do qual não vai poder se defender. Isso é uma defesa do aparelho psíquico, eu preciso olhar para isso. Então, o autoconhecimento aborda, ele é muito expansivo, ele é muito extenso, né? Então, eu tenho que me olhar como pessoa, eu tenho que me olhar como espírito, né? E como uma mente em desenvolvimento sempre. A evolução não para. O que você falou, né? A evolução não para, né? É isso que é o importante da gente ganhar essa consciência, essa visão ampla, né? Como você disse, se a gente não sai da nossa zona de conforto, tudo fica muito tranquilo, né? Eu queria fazer uma pergunta. O quanto os momentos de dificuldade auxilia no desenvolvimento do autoconhecimento? O quanto é importante? Nós sabemos que algumas pessoas, quando passam por momentos difíceis, a primeira reação delas é a retração, né? Elas se retraem, elas se fecham, elas se isolam, dependendo do problema que assola a vida dela. Mas algumas pessoas, elas já, quando passa por esse momento difícil, elas buscam já logo o auxílio de alguém, de um amigo, de um companheiro, de uma profissional. O quanto se torna importante o sair dessa zona de conforto, os problemas, os conflitos, as dificuldades, as aflições, quanto auxilia no desenvolver do autoconhecimento de cada um? Eu diria que 100%, né, é extremamente necessário. Nós estamos numa escola, Rômulo, né? Nós não viemos de férias. Nós estamos aqui, né, para podermos voltarmos melhores do que viemos. Será que o pessoal já entendeu isso? Eu costumo brincar com as meninas, nós estamos numa creche planetária ainda, né, onde as pessoas ainda brigam, ainda fazem birra, ainda não aceitam o próprio destino, do qual briga com a divindade. Está escrito que não cai uma folha da árvore que Deus não permite. Então, como assim? Eu vou brigar com tudo aquilo, eu não vou aceitar os obstáculos que vêm. Os obstáculos, eu digo assim para os meus clientes. A gente vai na academia, né, para exercitar os músculos. E a vida é uma academia, né? Cada obstáculo, cada desafio é para que eu saia melhorada dali. Eu saia maior do que eu entrei, no sentido bom, né? Então, eu acho assim, é extremamente necessário. Nós contratamos tudo isso, sim. Nós trabalhamos aqui no espaço com o mapa numerológico. É Pitágoras, ciências e matemática. Não é esoterismo, não é adivinhação, né? Ali a gente vê que a pessoa veio com um contrato. E eu digo mais, Jesus tinha um contrato. Jesus tinha um mapa. Tanto que tem uma passagem que ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele já sabia o que tinha por vir, né? Ele falava: está chegando a hora do Filho do Homem. Ele sabia. Então nós temos um contrato, nós temos um mapa numerológico. E lá está a vida do ser humano, né? E às vezes eu vou te falar uma experiência que eu tive, tá?
Eu gosto de falar de mim, porque aí eu sei que eu estou falando verdade, que não é história contada, aumentada e nem modificada, né? Eu passei por um processo, no final do ano passado, do qual eu não queria, eu, terapeuta, há 8 anos, não aceitava o meu mapa, de tão assim, que eu olhei para ele e eu me desestabilizei, né? Então, é normal que as pessoas olhem e falem, meu Deus, não dou conta, tá? É natural. Então, quando elas chegam aqui, eu falo, eu passei por isso. Né? Eu precisei de pegar na mãos de outros terapeutas, a minha filha é terapeuta também, ela é numeróloga, ela me ajudou demais nesse processo, e chegava o dia eu falava para ela, mas não é possível ter contratado isso, né? E era. Foi a melhor coisa da minha vida, né? O processo pelo qual eu entrei, eu falo assim, foi assim, o fogo para o carvãozinho virar um diamante. Então é isso, eu acho que isso responde a tua pergunta. É extremamente necessário o desafio, o desconforto e o incômodo, tá? Fora isso, eu digo sempre às meninas assim, gente, quando eu recebo um elogio, quer dizer que eu só estou reforçando o que eu já sei. Agora, quando eu erro, é pedagógico, né? Eu já vou aprender a fazer uma coisa de um modo diferente, de um modo modificado e trazendo um resultado maior para a minha vida. Então, não tenham medo de errar, não tenham medo de se expor, não tenham medo de desafio. É extremamente importante para nós. Isso é muito importante. Eu já vou ler uma perguntinha antes de passar para o Edu e para o Pena de novo, tá? A Elza fez a seguinte pergunta: Rô, como faço para mudar meu comportamento diante de várias condutas, inclusive repetitivas? Repito, vírgula. Então não aprendi. Porém, agora basta as repetições e sim a mudança a partir de agora. Como fazer isso? Ok. É simples, mas não é fácil, tá? Mas também não é complicado. O que eu diria? Autoconhecimento é quando eu entro para dentro. Gente, autoconhecimento não está do lado de fora. Nós viemos com uma mochilinha com todo o suprimento que nós precisamos. Quando a gente envia um filho para a escola, a gente não deixa faltar o material, né? E o Papai do Céu também não deixou. Nós viemos preparados para tudo que nós contratamos a passar. Então, o autoconhecimento é quando eu esqueço o lado de fora, eu olho para dentro, eu volto para mim. Né? Repetição de comportamento é isso mesmo. Jung já dizia, né? A pessoa não assimilou, vai passar a vida inteira na mesma lição e vai dizer que é destino. Palavras de Jung. E não é destino. Eu preciso aprender a assimilar para me passar para outro processo. Né? Semelhante atrai semelhante. Quando eu não estou gostando do que eu estou vendo ao meu redor, eu preciso me modificar, me transformar. Como faço isso? Olhando para mim, mapa numerológico, mapa astrológico, leis universais, tá? Depois, mais para frente, eu vou abordar, até eu tenho uma live mais para frente com vocês a respeito dos chakras, né? Os centros, os vórtices de energia, muito importante, que é para outra live. Tudo isso e mais o autoconhecimento com abordagem psicanalítica. Eu diria que isso ela precisa sim. Muito bem. Edu? Rô, fala uma coisa para mim. Eu tenho uma parte diferente dos meus pensamentos. A gente vê, né, nos centros religiosos, casas espíritas, a falta de conhecimento. Aí eu digo para você, nós já sabemos que no nosso autoconhecimento ele vai no sentir, no pensar, no agir. Como você ou se é fácil você, profissional, identificar uma pessoa que está faltando aquele autoconhecimento? Ela fica irredutível, ela demonstra para você que ela não tem um autoconhecimento, tá? Você como profissional, você tem um jeito de agir, evidentemente. Mas nós que não somos da área, o que devemos fazer? Abraçar essa pessoa, tentar explicar o que nós estamos batendo esse papo hoje, porque o sentir e o agir é uma atitude do ser humano, né? Então, como você como profissional, como poderíamos agir diante de uma pessoa que falta esse autoconhecimento? De repente a gente até arruma uma confusão com a pessoa para tentar explicar ou mostrar um caminho melhor da vida. Ou, enfim, como eu poderia estar agindo numa situação dessa, Rô? Olha, eu oriento, sujeito a erros como qualquer ser humano, né? Eu oriento sempre os meus clientes assim. Quando a pessoa se vitimiza muito, quando ela leva tudo para o lado pessoal, isso já é um sinal de que ela não se conhece, né? Porque se eu me conheço, eu sei que eu sou responsável, não culpado. Tá? Quem tem culpa sente e chora. Quem é responsável levanta e toma atitude de resolver aquilo. Então, assim, a pessoa que ela se culpa, ela se vitimiza, ela põe a culpa no outro sempre. Então, ela não está preparada, ela não tem autoconhecimento. Né? Eu falo assim, dó é raiva embutida. Eu tenho dó de você. Eu não digo isso.
Nós temos que ter compaixão. Porém, temos que soltar as pessoas para que elas aprendam, né? Se eu vou lá e tento resolver a situação dela e não deixo ela passar por aquele processo de maturação, eu vou interromper um crescimento, eu vou atrapalhar a evolução dela aqui nesse planeta. Eu não posso interferir na vida do próximo. Eu preciso amá-lo, ter compaixão, colocar limites, sim, né? Porque ele tem que entender que no meu território também não pode invadir. Não é porque ele é carente, não é porque ele tem um problema na família, um problema financeiro, que ele pode qualquer coisa. Ele tem que ter maturidade. E se ele não tem, eu preciso pôr esses limites, né? Até mesmo dentro da família. Quando você faz muito pelo outro, você mostra para ele um comportamento que ele não tem capacidade de fazer por si. E todos nós temos, né? Até o mendigo, o morador de rua, ele tem capacidade de se levantar dali, porque nós não fomos feitos à semelhança e imagem de Deus. Então, nós temos a prosperidade. Até não falta nada em nós, né? Aquela pessoa que está pedindo no farol, se ela tiver uma conexão divina, ela pede hoje, amanhã ela já compra as balinhas, depois de amanhã ela compra o chocolate, depois de amanhã ela compra o carrinho de pipoca e ela tem prosperidade. Nós estamos coligados na fonte criadora. Não tem como não ter prosperidade. Aí depende, o que é prosperidade? Para mim é conhecimento, né? Para outro é dinheiro, para outro é saúde e conhecimento, espiritual, físico e mental. No meu caso. Peninha, Diante de tudo isso que você já colocou, já expôs, eu queria saber, queria entender qual é a grande dificuldade que o ser humano tem de sair da zona de conforto. É uma dificuldade tremenda, porque muitas vezes, que nem o Edu mesmo falou, a gente dá a mão, mas ela não quer, ela quer sua mão, ela quer seu braço, ela quer sua perna, e ela quer continuar na zona de conforto, né? Eu já vi muito isso. Será que isso é porque hoje nós temos mais perguntas do que respostas? Ou é simplesmente uma preguiça, vamos dizer assim, entre aspas, do ser humano mesmo, de arregaçar as mãos e vamos lá, vamos para frente, e vamos continuar, vamos tentar de novo? Não é isso? O que você acha? Ô, Pena, pela experiência que eu já tenho, né, de atendimento, nós temos aí, lembrando que nós temos o condicionamento mental da criança, né, o que ela viu na infância, de 0 a 7 anos de idade, é um canteiro fértil, né, para as doenças futuras, para os comportamentos, para os desequilíbrios físicos, mentais e até espirituais. Né? Então, assim, uma pessoa, um exemplo, no relacionamento. Né? Freud dizia, Jung também, pela psicanálise, toda mulher casa com o papai. Né? Ai, Roma, como que é isso? Com aquela imagem de homem que foi me passado, que foi moldado no meu inconsciente. Então, por mais agora que ela está adulta e ela quer mudar, lembra, 95% que não deixa ela mudar. A mente dela está programada para deixá-la na zona de conforto, que é assim, Pena, ela nem é tão confortável assim. Mas é o que ela sabe, é o que ela aprendeu, é o que está tatuado ali no inconsciente dela. Para que isso, a gente ressignifique isso, a gente precisa contar uma nova história para essa mente, para essa criança interior que ela tem. A gente precisa ir lá. Ela precisa de ajuda? Sim. Sozinho não consegue. Por mais que a pessoa tente, ela tem o merecimento dela. Aquilo que ela passou na vida dela infantil, que ela viu papai e mamãe, como foi o relacionamento, aquilo foi a realidade dela. Então, o filtro do inconsciente dela vai filtrar sempre homens, né? O exemplo da menina, sempre vai filtrar homens com o mesmo comportamento do papai. Eu vou dar, assim, um exemplo. A filha, o papai era alcoólatra, então o papai era ausente. Então, quando ela vai escolher, ela pensa que ela está escolhendo, né? Um relacionamento amoroso. Não, o inconsciente dela está filtrando e trazendo para a vida dela sempre homens que trarão na vida dela o mesmo sentimento que o papai trazia, ausência. Então, ou ele morre cedo, ou ele vai ser caminhoneiro, ou ele vai ser um médico muito procurado de ausente da casa, né? Então, ou ele vai ser aquele homem que ele está em casa e não está porque ele é imaturo, ele não toma atitude, deixa tudo para ela, mas vai repetir aquela zona de conforto familiar da infância que não é confortável. Mas ela não consegue sair sem uma ajuda profissional. Precisamos ressignificar essa cabecinha dela, esse inconsciente, trazer para o consciente a identificação disso para que ela mude. Com determinados PNL, Programação Neurolinguística. Ou seja, reconstruir um novo ambiente dentro da cabeça dela.
Isso, ela precisa ver o lado bom do papai, porque nós temos, tá? É que a criança interna, ela é birrenta, né? Eu vou dar, assim, um exemplo que eu costumo usar aqui no consultório. Ela queria que o papai desse um presente, o papai trouxe comida. Ele trouxe o necessário, mas não satisfez a criança. Ai, papai é ausente, papai não gosta de mim. Já entra a dor da ausência, a rejeição, a carência. Só que esse comportamento, depois ela vai repetir na vida adulta. Porque tudo que é inserido na cabecinha infantil, eu vou repetir na vida adulta, né? Herbert Helling, que é o pai da constelação familiar, o que ele dizia? Não existe adulto traumatizado. Existe um adulto com uma criança traumatizada. Não existe um adulto doente. Existe um adulto com uma criança doente. O que é a doença? É o choro da alma. Né? Eu trabalho com a psicossomática. O que é isso? Psique, alma. Soma, corpo. Então, é a somatização do choro da alma no corpo. Quando chega nesse corpo físico, nessa matéria, né, então já houve um choro de vários tempos aí na alma, no perispírito, no campo etérico, no campo energético, pegando os 7 chakras, né, e bloqueando tudo para que a carne sinta. A doença é ruim, Rô? Não, é só um chamado. Né? Eu trabalho com a psicologia da correlação. O que é isso? A psicologia da correlação, o teu inconsciente, ele faz uma correlação o tempo todo com a funcionalidade do teu organismo. Um exemplo, o seu intestino, ele representa para nós, médicos psicossomáticos, a área do trabalho. Né? Então, quando eu tenho uma mágoa da minha aposentadoria que veio muito pouco, que eu não me senti reconhecido pelo governo, ou que eu não me sinto reconhecido pelo patrão, pela chefia, ou a dona de casa, porque o trabalho dela é dentro de casa, a empresa dela é a casa, ela não é reconhecida, ela se magoa. Câncer é mágoa. Então, dentro de um ano que esse sentimento fica encrostado dentro de mim, eu desenvolverei o câncer no intestino. Então, o nosso inconsciente, ele vai naquela funcionalidade daquele órgão, que é para soltar o velho e pegar o novo, não guardar nada, né, naquela área. E ele mostra para mim que eu preciso modificar a minha atitude. A doença é só um chamado, né, um voltar. Então, quando eu entro com... os médicos convencionais são importantíssimos, tá? Eu não tiro a importância de ninguém. Eles vão, fazem a cirurgia, fazem a quimioterapia, fazem o tratamento convencional. Porém, tem que desligar a fonte, né? Precisa desligar lá o sentimento, as emoções, o choro da alma. Caso contrário, vai ter novos casos naquele corpo, daquela mesma mágoa que está sendo liberada. Então, nós tínhamos que combinar, né, de trabalhar juntos, né, trabalhando o corpo, a mente e a alma, os 3. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui um comentário da Marisete. Ela fez assim, ó: conhecimento para mim é me respeitar, me aceitar e modificar o que me leva para um desequilíbrio mental e comportamental. Será que estou no caminho certo? É essa pergunta que a Marisete fez para você, Rô. Sim, está. Quando eu me respeito, eu deixo de me dar muito para o outro e faltar para mim. Né? Então, amor próprio. Amor próprio não é egoísmo, né? Não é egocentrismo, só eu, só eu, só eu, não. Eu sei delegar coisas, eu não me sobrecarrego. Né? E eu entendo que amar o outro é soltá-lo. Eu não posso exigir do outro aquilo que ele não tem capacidade de me dar. Nós estamos aqui num planeta onde há vários níveis de expansão mental, espiritual, físico, né, financeiro. Então, existe isso. Então, eu preciso respeitar. Eu não posso tentar tirar um balde d'água de um poço seco. Eu preciso entender que a limitação das pessoas tem que ser respeitada também. E a dela também. Eu preciso me respeitar, ela precisa se respeitar. Eu preciso me acolher. Entender que talvez eu não esteja pronta ainda para aquele processo. Eu não passei no vestibular, não passei numa faculdade. Não é que a pessoa não tem inteligência. Ela está num processo, ela tem que se respeitar, se amar, se acolher. Isso é saúde mental, né? Não me culpar, não me julgar. A palavra tem poder. Eu trabalho muito com isso. A palavra tem poder. O pensamento é fonte criadora. Então, quando eu digo, meu corpo é duro, meu cabelo é horrível, eu não posso dizer isso. Eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, né? E eu preciso delimitar, sim. Eu preciso colocar limites e também entender que eu também tenho na vida dos outros deveres e obrigações. Eu acho que é saúde mental. Teve mais uma pergunta aqui da Elza. Ela colocou a pergunta, mas eu acho que se acabou. Ela colocou assim, ó: como mudar esse sentimento papai/companheiro? Aí depois embaixo ela colocou assim: está respondendo, risadas, obrigado. Foi a pergunta que ela tinha feito, Rô.
Quem mais? A Marisete também colocou obrigada pela sua resposta. Rô, deixa eu fazer mais uma pergunta, me gerou uma curiosidade. Quando você fala da aceitação, né? Como a Marisete fez ali a colocação muito bem posta, né? O quanto também o auto-perdão e o auto-amor nos ajuda no autoconhecimento, né? Porque às vezes a gente guarda mágoas de coisas passadas há muito tempo, a gente fica remoendo tudo aquilo, como você disse, as doenças psicossomáticas que vão prejudicando, a gente vai no médico, a gente cura ali paliativo, porque a causa exata daquele problema não foi diagnosticada, né? A gente também, dentro do espiritismo, a gente fala muito isso nas cirurgias espirituais, né? Quando é aconselhado a pessoa continuar com o tratamento aqui na medicina tradicional e também a cirurgia espiritual que trata o perispírito, que é ali que está o problema, que toda doença dentro do corpo físico, material, começa no perispírito. O quanto o auto-perdão, né? E o auto-amor nos auxilia na questão do autoconhecimento. Tá. Quando eu me autoconheço, eu sei que eu sou um ser extraordinário, feito à semelhança de Deus e que vim para esse mundo para melhoria. E eu entendo que eu trouxe um contrato comigo, mapa numerológico. É o primeiro que eu preciso fazer. Por quê, Rô? Porque lá está a minha missão de vida, a minha missão de carreira. Para quem acreditou, não existe sim alma gêmea, né? Existem os relacionamentos kármicos e existe lá, está escrito até o período onde eu encontrarei, né? Eu me realizarei na minha profissão, que profissão que eu estou mais aberta, a receptiva para mim, né? Aquilo que mais vai fazer sentido da minha missão de vida. Nós temos que entender, Rômulo, que até o nosso físico chama-se fisiognomonia. Né? Você tem essa aparência, esses olhos, o cabelo, tudo quer dizer algo. E o teu corpo, para nós que lemos o corpo, né, nós lemos a fisiognomonia, é o inconsciente do avesso, né, eu costumo brincar. Porque olha a pessoa do outro lado da calçada, eu sei dizer os hábitos que ele tem, a personalidade que ele tem, mas não que ele que ele está. Então, autoconhecimento, por que eu estou com barriga? Aí entra, né? Acho que o pessoal vai gostar muito de saber. Uma curiosidade pela psicossomática, leitura corporal. Por que eu tenho barriga? Eu fiz regime, eu faço abdominal, eu corro, eu caminho. A barriga é quando a pessoa procrastina, né? Ela não toma resoluções na vida, ela não resolve o problema. Então, ela empurra, empurra, empurra. O teu corpo tem que te falar a verdade. Então, o cliente chega aqui, ele conta a história dele. Eu olho o corpo, conta a história verdadeira. Autoconhecimento, né? Então, quando eu faço tudo, Rô, eu não deixo nada para depois, tem uma barriguinha. Algo está errado aí, nem ela se conhece. Então, o autoconhecimento é quando eu olho para o meu corpo, né, e falo, existe Badari, uma cidadezinha norte da Índia, que as pessoas têm 130, 120 anos com aparência de 30, 40, né? Meditação, respiração, prana. Então, nós não sabemos viver. Os ocidentais estão ainda no processo de aprendizagem, né? Os orientais estão muito adiante. Então, quando eu entendo quem sou eu tenho que fazer meu mapa, eu tenho que entender que eu tenho meus medos, minhas fobias, que às vezes nem minha ação foi adquirido intrauterino ou até mesmo de vidas passadas, vamos olhar para isso. Né? Eu venho para resoluções de casos, eu venho para resgate de almas. Então, eu preciso entender o meu mapa, eu preciso entender pela psicanálise, tudo que eu falar do meu amigo, na realidade, é de mim mesmo. Então, quando eu ensino isso para as meninas, elas param de levar para o lado pessoal. Né? É um exemplo, Rômulo. Às vezes eu olho para uma pessoa e começo a me irritar com aquela pessoa. Antigamente era, né? Hoje já consigo trabalhar isso. Então, hoje eu sei, tudo que me irrita no outro é o que está em mim. Eu preciso trabalhar isso em mim, nunca foi o outro. O outro é um espelho extremamente necessário para que eu me olhe e me conserte, não, me equilibre. Porque eu já sou equilíbrio, né? Eu já entrei num desequilíbrio ali, mas eu tenho meu equilíbrio. Então, o que é o autoconhecimento? Vamos repetir. Mapa numerológico, quando eu entendo que eu não estou aqui para olhar para fora, eu não estou aqui para acusar ninguém, eu sou totalmente responsável por tudo que me acontece. Isso é difícil a pessoa entender. Quando ela chega aqui comigo, ela fala, mas o outro fez. Eu falo, então, mas o outro só está te dando ferramentas para você exercitar o perdão, o amadurecimento, a carência, então ele está te dando capacidade, você está tendo oportunidade de trabalhar isso.
ele não está tirando coisas de você, ele está acrescentando coisas em você. Então, o olhar depende do modo que você olha o acontecimento, a importância que você dá. Se uma pessoa vem hoje e me provoca algum dano, eu não pergunto assim, por que que você fez? Não, eu pergunto, o que que isso está me ensinando? Eu viver com desapego? Eu acabei de passar por um dano e está tudo bem. Né? Não ficar a pedra sobre pedra que não será derribada. Então, olhar para essa parte espiritual também. Né? Espiritualidade não é religião. Né? Espiritualidade é você crescer naquilo que te faz sentido. Às vezes as pessoas falam, Rô, mas você fala de espiritualidade, mas eu sou evangélico. Tá tudo bem. Cada sapatinho, cada pezinho calça um pé, né? Um número de sapato, tá tudo certo. Como você se torna uma pessoa melhor, é isso que me interessa. Não onde você frequenta, nem o que você pensa, mas que seja para a sua própria evolução e a evolução de quem está ao seu redor. Então, o autoconhecimento engloba muita coisa, inclusive a espiritualidade. Peninha, Edu, querem fazer alguma pergunta? Rô, deixa eu fazer só uma perguntinha para o Rô. Você fala muito dos meus atendimentos. Se tiver alguém na sala que queira fazer um atendimento com você, como é que te acha? Ô, Pena, o meu telefone, pode passar? Ou depois deixa aí? Já escreve aqui no comentário que a gente deixa fixado aqui, para quem quiser marcar uma consulta com você, a gente já deixa, isso é muito importante. Aí deixar nos comentários. Depois nós vamos ler os... É aquele 0645, né? Isso. Então o Pena vai colocar, a gente deixa fixado também, que é importante. Lembrando aos nossos amigos, tem bastante gente online aqui na live, deixando as participações. Na próxima semana, nós estaremos com a live na quarta-feira em especial, devido aos compromissos meu, do Pena e do Edu. Nós tivemos que mudar a live para quarta-feira, então tá imperdível a live de quarta-feira também. Nós vamos trazer um super convidado. Será que já pode falar o que é, Pena? Sobre a nossa próxima live? Deixa. Nós vamos não sei, vai atiçar a curiosidade, né? Nós vamos falar sobre... Vai ser uma grande novidade. Isso. É inédito. Nós vamos falar sobre a Umbanda. Vamos trazer aqui um sacerdote para falar com a gente. Não vamos falar o nome do convidado ainda, vai ser surpresa. Live na quarta-feira, então não é na terça. Nós já deixamos aqui, ó, vou deixar fixado aqui o telefone da Rô. Rô, para quem quiser, então, conversar com você, marcar um horário, é nesse telefone que está aqui fixado no comentário, né? Correto. Isso. Então eu vou ler aqui o comentário que a nossa amiga Marli fez. Ela colocou assim, ó, fiz o autoconhecimento em busca da criança interior. Foi como se eu nascesse de novo, essa busca das emoções. Então, a Marli colocou aqui pra gente que para ela foi um renascer, um nascer novamente, né? Ela adorou a terapia. Edu, quer fazer alguma pergunta? Eu vou pedir uma colocação só. Rô, fala para mim, a nossa live, você vê, cada dia ela está crescendo com mais ouvintes, né? Mais pessoas de diversos assuntos, diversas religiões. Eu estou sentindo tudo que você falou, só estava te observando. Qual é a importância dessa live nos dias de hoje? Por quê? Muitas pessoas estão lá na casa delas, tristes, chateadas com alguma situação negativa do dia a dia, desse mundo tão conturbado, e vê você falando com essa calma, com essa tranquilidade, passando esse equilíbrio. Então a pessoa fala assim, poxa vida, essa live é importante. Então, através da sua voz, do seu jeito de falar, você está nos ajudando e ajudando ao universo, ao mundo. Por quê? A nossa live tem 23 pessoas agora, amanhã vai ter 50, 100. Então, pessoas assim como você enriquecem a nossa live. Então, muito obrigado mesmo, de verdade. Eu estou aqui, assim, impressionado com tudo que você está falando, me explicando. Dá a impressão que você está falando comigo, não com essas 23 pessoas que estão aqui. Você está olhando para mim e falando, Eduardo, é para você. Então, esse aprendizado, você vê, a gente quando tem vontade, os meninos sabem, fui convidado por eles, estou aqui, graças a Deus, muito satisfeito. E hoje, de verdade, fiquei muito feliz e você falou tudo que você falou para o Luiz Eduardo, você pode ter certeza. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço.
A serenidade dela é contagiante, né, Luiz? Exato. De verdade. Eu queria mandar um abraço Ô, Rômulo, especial. Pois não? eu ia falar do pessoal que está conosco hoje. Não, já pode falar. Eu só queria mandar um abração bem rápido aqui pro Matheus, meu parceirão lá da cidade, fez curso comigo em Santa Rita. Um abraço para ele. Eu sei que ele trabalha até tarde. Pro Fábio, nosso parceiro aí, tá aqui online, o Fabião, mega campeão de natação. O cara é um estouro nas piscinas regionais. Agora com você, Peninha. Tem mais duas perguntas. Fala o pessoal que está online com a gente. Manda um boa noite a todos. A gente dá uma boa noite para todos os nossos amigos, nossos irmãos que sempre nos acompanham. O Edu falou 23, nós já estamos com 27, tá? É a Gia, a primeira dama de Américo Brasilense, a Anabel, a Fátima, o Toninho, a Érica, a Mauri, a Preta, a Renata, o MC, a Nanda, a Karina, a Mariana, o Luiz, a Neia, Juninho, Deia, Elza, Rogério, Paulo Sérgio, o Ari Catuta, nosso amigo, a Vivian, Marlia, Leninha, o Neco, a Zélia, a Ângela, Kátia, a Margarete, Luiz, a Conceição e o Silvio, a Bel, o Matheus, e já entrou mais alguém aqui, o Mel. Acho que a Mel conheço. É o Fábio. Não tem. É o Fábio. E então, tem a sua irmã, muito obrigado aí pela... minha irmã acabou de entrar. É sempre atrasada, né? Sempre. Eu vou ler aqui um comentário, Pena e Edu, Rô, se vocês me permitem. Foi do Marco Aurélio. Ele colocou o seguinte: boa noite. Apesar de sabermos o que devemos fazer para nos superarmos, o que de fato nos leva a reagir negativamente, mesmo sabendo de forma consciente que estamos agindo errado? Pode falar? Pode. 95% de inconsciente. Vamos dizer assim, ó, eu costumo brincar, né? É uma criancinha de 5%, é isso que a gente está aqui consciente, conversando, entendendo, né? Que eu preciso mudar muitas coisas. Aí tem 95%, um monstro, um gigante, insano, que dá uma surra nesse 5%, que é um menininho. Rô, como que eu faço? O autoconhecimento é um processo de maturidade, né? Eu preciso entender. Vamos lá, as leis universais, né? Vamos pontuar elas, que é muito importante. Lei de causa e efeito. Começa por aí. Tudo que eu falar, pensar ou fazer vai retornar para mim. Eu não preciso de uma religião para me tornar uma pessoa boa. Eu não preciso, uma pessoa mata, aí a polícia não consegue identificar, ele passa dessa dimensão e tá tudo certo. Não tá tudo certo, vai ter um acerto de contas. Não tem como fugir. A gente tem que entender isso. Então nunca foi por causa de Deus, não, é por nós mesmos. Vamos entender isso. A lei do retorno, ela vai acontecer. Né? Então, o meu inconsciente, ele tem que começar a ser domesticado. Né? Sem religião, sem porque papai não vai gostar, porque o marido não vai gostar. Eu tenho que saber que o flerte, né? Eu tenho que saber que o relacionamento amoroso fora do... não pode acontecer. Porque eu tenho que estar bem comigo, eu estou traindo eu mesma. Então, autoconhecimento, quem sou eu? Quando eu ajo no meu secreto, aquilo é a minha essência, a minha verdade. Não importa que o outro não esteja vendo. Eu tenho que ser digna comigo mesmo. Isso é inconsciente, tem que ser reprogramado. Eu não vou fazer porque fulano vai ver. Não, a ética é quando você não faz, quando ninguém está vendo. Né? Então, quando você está com você, porque todos te abandonam, mas você não pode se abandonar, em nenhum momento. Aí vai o semelhante atrás semelhante. O meu inconsciente está lá, brigando com aquele parceiro do trabalho, o amigo. Mas eu tenho que entender que eu atraí aquela pessoa para perto de mim com a minha própria vibração. Então, se eu quero que aquela pessoa melhore ou saia de perto de mim, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que aumentar o nível, a minha frequência. Automaticamente, eu passo para o outro andar, com pessoas melhores. Ou essa pessoa do meu lado, ela se torna uma pessoa melhor devido à minha mudança de frequência. Aí vamos lá, né? A lei do silêncio. Se eu não puder falar bem de você, por que eu vou falar mal? Para que eu vou fazer isso? Se tudo que vai e volta, né? A projeção, tudo que me irrita no outro é meu. Isso é o inconsciente, ele precisa entender isso. A lei da doação. Eu preciso doar o meu ouvido sem julgamento, sem crítica. Eu preciso estar presente muitas vezes sem julgar o meu irmão. Eu vejo muito caso, Rômulo, às vezes, assim, Pena, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, eu não vou dar dinheiro para aquele morador de rua porque ele vai tomar bebida alcoólica. Aí eu falo, o que ele vai fazer com aquilo é problema dele. Né? Às vezes, mais
vale uma dose para essa pessoa do que um prato de comida. Porque se ele está numa abstinência, ele não vai conseguir se alimentar bem se ele estiver ali. Ele precisa sanar aquilo para ele comer. Então, o que ele vai fazer com isso não diz respeito a nós. Faz a tua parte, né? E deixa o outro com o outro. A lei do distanciamento emocional, acho que entra isso também, né? Quando eu entendo que eu preciso soltar pessoas, nada é meu, nem o corpo físico é meu. Eu estou, eu não sou. Né? Hoje eu estou, ai, Rô, você tem o cabelo cacheado, os olhos azuis, eu tenho porquê, né? Pincelando aqui uma curiosidade, meninos, né? O cabelo cacheado, ele é uma pessoa rebelde no positivo, né? Uma pessoa que uma pessoa que ela pensa por si, né? Ela não gosta de ir com a massa. Ela para e pergunta, por quê? Ai, Rô, você tem que fazer isso. Por quê? Será que eu tô certa? Vai me satisfazer? Eu estou dentro da minha filosofia de vida? Se eu não tiver, eu não vou. Só porque a religião mandou, porque, né? Eu tinha muito disso, eu batia muito de frente. Os olhos claros, né? Os olhos azuis, eles são para tirar tirar a dor, né? Os olhos verdes trazem o equilíbrio. Só que no negativo vai seduzir, no negativo acha que é melhor que os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos na terceira dimensão, somos todos iguais, né? Então isso é importante, autoconhecimento, né? Então aí eu falo, não, eu vou mudar, né? Eu tenho esse corpo, eu estou em missão, todos nós estamos em missão nesse planeta, né? As pessoas caem aqui, nascem e acham que eu fui um acontecido, eu fui um erro. Não existe erro, né? Albert Einstein dizia, Deus não joga dados. Então tudo, né, está com a sincronia universal. Não existe nada por acaso. Né? Então, aquele acontecimento bizarro que está acontecendo é extremamente necessário. Né? Se eu contato, muitas pessoas que estão online, alguns já me conhecem, né? Tenho também as minhas clientes, minhas meninas, que eu mando um beijão para elas aqui. E assim, pessoas que conheceram a minha infância sabem que o que eu fiz, não importa o que me fizeram, importa o que eu fiz com o que me fizeram. E isso foi na prática, né? Eu era uma pessoa muito pobre, eu era uma pessoa carente, eu era uma pessoa que eu sofri muitas necessidades. Isso veio me fazer uma pessoa ruim, uma pessoa submissa, uma pessoa vitimizada? Não. Eu peguei toda essa caca, transformei num grande esterco, adubei a horta e hoje eu cuido de mulheres. Né? Quando eu era pequena, eu passei por o casamento do meu pai era muito abusivo, né? E eu falava assim, nossa, quando eu crescer, eu vou salvar mulheres dos homens. Eu tinha essa consciência. Hoje não, eu falo, meninas, eu tento salvá-las de si próprias, porque as pessoas só fazem conosco o que nós permitimos. Então, não são os homens os problemas, né? São as minhas carências, o que eu deixo, o que eu permito, o que eu acho que é normal. E autoconhecimento, reprogramação mental. Então, às vezes, eu quero sim sair de um relacionamento abusivo. Mas como foi o relacionamento do papai e da mamãe? É o que eu conheço. É aquilo que eu me sinto familiar, é onde eu me permaneço. Mesmo não achando sentido para o consciente, o inconsciente te permanece lá, porque ele foi programado para manter você na zona familiar da infância. A gente precisa mexer nisso daí. Sem mexer nisso, é quase que impossível mudar a minha vida. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, que as pessoas fizeram. A Elza colocou assim, ó, sempre que faço constelação, a criança predomina. Preciso rever essas crenças em todos os aspectos? Foi uma pergunta que ela te fez, tá? Depois tem aqui um comentário apenas, não foi uma pergunta. A dona Fátima colocou boa noite, aprendizados para a nossa evolução, cada semana melhor. Deus abençoe sempre a todos. Dona Fátima já é nossa parceirona. Meu amigo Matheus Boiato colocou aqui, abraço, irmão, logo mais quero ir assistir uma palestra sua. Um abração, meu parceiro aqui, a Perone Vivian. Muito bom, Peninha. A Elza colocou ótima pergunta. Então, depois eu vou ler aqui, ó. Eu tenho cabelos anelados, mas eu gosto dele liso, né? Foi o Val Neto colocou aqui. Aquela pergunta, Rô, da Elza, se eu não tiver enganado. Isso, da Elza. Sempre que faço constelação, a criança predomina. Preciso rever essa crença em todos os aspectos? Foi uma pergunta que ela fez quando ela faz a constelação familiar. A constelação familiar, né, hoje é reconhecida até nos tribunais, né, muito respeitada, né, admiro muito. Não trabalho com constelação ainda, mas eu admiro os profissionais. A constelação, ela vai mexer sim na criança, né?
É que, como eu disse, né? Como eu vi lá o passado, a gente mexe também com o adulto. Só que a gente vai ver que a gente tem um comportamento infantil, sim. Né? Então, como que eu estou me portando? Eu não posso falar sobre constelação porque eu não sou profissional nessa área, tá? Mas eu acho assim, ao meu ponto de vista, a criança interior, ela está, sim, num ponto muito importante de ser mexido, reprogramado, né? E acolhido. Eu não posso deixar essa criança, eu não posso deixar ela sem sentido. Olhar para ela e falar, não, o que você passou ficou no passado, não dá atenção para ela. Eu não posso fazer isso. Ela sentiu, né? E o nosso inconsciente, olha que interessante. Para nós, pro nosso inconsciente, o tempo não passou. Ficou congelado, né? Traumatizou aquela criança, uma fobia, um trauma, um medo. Ficou traumatizado ali, para ele o tempo não passa. Ele congelou ali, ao vivo e a cores. Então, aqui na vida adulta, quando eu passo por um processo parecido, só aciona aquele gatilho que já estava lá. E eu volto naquela idade. Eu regrido para lá. Olha que interessante. Eu vejo, às vezes, eu olho para as pessoas, eu consigo identificar pessoas adultas com uma idade de 50, 60 anos, agindo como 4, 5. E elas não têm consciência disso. É o inconsciente, 95%. Então, Rô, por que você não briga mais? Por que você não leva nada para o lado pessoal? Não levo nada para o lado pessoal. Por quê? Porque eu entendi que as pessoas, elas estão lutando com os monstros infantis, né? E quando a gente começa a cuidar delas, a gente vê que muitas vezes aciona gatilho lá de 3 anos, elas agem como tal de 3 anos, né? Agem como de 5, dependendo de onde foi estabilizado aquele trauma, aquela perda, né? O choro daquela criança está em qual idade? Né? Então, eu tenho pacientes aqui comigo que às vezes está estagnado em 7 anos, 5 anos, 4 anos. E é lógico que não vai conseguir ter um comportamento maduro. Mas não é culpa dele. Né? Ele está naquele processo traumático e a gente precisa ir lá, olhar, acolher, amá-lo, né? Mas falar para ele, você não pode ser vítima disso. Você precisa hoje tomar conta dessa criança, né? E trazê-la para o presente. Ficar no passado não vai resolver. Passado foi feito para que a gente pegue os aprendizados e torne o nosso futuro melhor e mais forte. Né? Então, a gente não pode ser vítima de nós mesmos. Muito bem. Eu vou ler um comentário aqui da Ângela. Ela colocou, eu que lutei para acabar com meus cachos, que eu soubesse, colocou risada aqui. Acabou com os cachos, deixou liso o cabelo. Então você fez o comentário. Pena e Edu, querem fazer mais alguma pergunta para a nossa convidada? Aproveite. Eu queria fazer uma colocação, Romo, porque esses últimos 7, 8 minutos, a Rô falou de família, né? Como sempre, é impressionante que a parte da família eu costumo falar porque eu sou muito assim. Então, o diálogo familiar, o relacionamento familiar, você acha que falta nas nossas casas hoje? Por quê? Vem aquele ditado antigo, né? Vamos corrigir as crianças de hoje para não punir os adultos do amanhã. Você, como na tua profissão, você também entende. Eu entendo que é assim, posso estar errado. Mas falta os pais, dentro da nossa casa, educarmos os nossos filhos. Por quê? Pai, eu quero um celular novo, toma. Pai, eu quero um carro novo, toma. Pai, eu quero uma casa assim, toma. Então, eu acho que a facilidade para essas crianças de hoje, esses jovens, você acha que eles teriam que saber o valor disso tudo, do trabalho, do sacrifício que é feito na família? Então, eu digo, o diálogo familiar falta nessa hora desse aprendizado, dessa situação que estamos vivendo, e falando do nosso autoconhecimento. Então, Só um minutinho, pegando um gancho aí do que o Luiz falou, uma pergunta muito legal, muito pertinente. O que está faltando hoje é a palavra não. Pode continuar. Isso mesmo, né? Nós tentamos proteger nossas crianças do não, né? Da frustração, né? Das perdas, né? Nós tentamos protegê-los e o mundo não vai proteger, né? Nós podemos proteger até uma certa idade. Aí a gente não frustra, né? E eu acho assim, o arquétipo mãe, ele é muito mal visto, né? Não mal visto, vou me impor melhor. O arquétipo mãe, ele é mal interpretado. Dizem assim, mãe é acolhedora, mãe é protetora, mãe tem que fazer... Mãe não é. Mãe tem que dar tudo sim, até a frustração, o incômodo, né? E os nãos. Então, o arquétipo de mãe não é só cuidado. Também é tirar da zona de conforto.
né? Porque um dia nós não estaremos mais sendo o chão dessa criança. E ela precisa criar asas e voar. Então eu não posso criar o meu filho protegido. Ai, não posso falar não para ele. A empresa vai falar. Quando ele não agradar o chefe, ele vai escutar o não. Eu tenho que dar esse presente pro meu filho. Por quê? É culpa. Culpa por você não estar presente, culpa por estar trabalhando muito. Isso não vai substituir. O interessante é que você dê tempo de qualidade. É que você pare para escutar o teu filho. Porque criança, ela tá ali no uniforme infantil, mas é um espírito antigo e muitas vezes mais sábio que nós mesmos. Eu tenho crianças aqui, né? O Pena conhece eles. Eu tenho crianças aqui, eu falo criança, 17, 14 anos, que são mais sábios que eu. Né? Tem uma maturidade espiritual que até me aconselham. Então vamos parar de olhar para as crianças e protegê-los demais. Eles vieram para também evoluir. Né? Aí amanhã ou depois eles recebem um não do namorado, da namorada, pula da ponte, então para com isso. Né? Enquanto eles, é de pequenino que se torce pepino, né? Vamos entregar para eles dificuldades, obstáculos, desafios. Vamos formá-los pessoas com uma maturidade emocional, né? Sem também esquecer aí do alicerce espiritual. Isso é muito importante numa família. O embasamento ali de saber que existe um poder supremo. E o que eu vejo também, que chega bastante aqui, tá? Eu tô falando por experiência do meu trabalho. Criança que não queria ser daquela determinada religião, mas tem que ser. Porque os pais colocaram na cabeça que tem que ser. Criança, adolescente que não queria fazer determinada faculdade, mas tem que fazer. Porque o pai achou que aquela profissão é dele. Parem de viver a vida de vocês na vida das crianças. É um crime roubar a vida do outro. Né? Eu costumo brincar assim, cada pessoa veio com um coração, uma bússola, um caminho. Se fosse para todo mundo seguir a cabeça de um só, teria um coração na tua sala de estar. Coração pulsando ali para todo mundo. E não é bem assim. Cada um tem a sua bússola, né? Então, aqui em casa eu tenho vários, né? A Melicinha, eu falo que ela é minha bruxinha, o Júnior, ele é mais assim, puxado para pro evangélico, né? E assim, tá tudo certo. Né? Eu tenho um filho também, já que é de maior também, que é evangélico. E assim, nós convivemos muito bem com isso. Porque respeitamos. Eu respeito se eles quiserem determinada profissão, porque eu entendi que eles vieram com mapa. Eles vieram com contrato e eles têm uma vida em particular extraordinária e é o caminho deles que vai fazer sentido para eles. Se eu tomar conta da vida deles, eles não vão melhorar. Eles não vão evoluir, desenvolver naquilo que vieram. Esses dias, um exemplo, né? Esses dias, o meu filho menor, eu vou até expor ele aqui, ele teve um desafeto ali, e ele falou, mãe, você não vai falar com a pessoa, né? Eu falei, não posso. Por quê? Porque ele achou assim, todo mundo interfere na vida dos filhos. Eu falei, porque é a tua vida. Você precisa experimentá-la. Né? Se ela é azeda, se ela é doce, se ela é apimentada. Porque você só vai aprender com os seus próprios erros. Se eu errar por você, você não vai aprender. Se eu acertar por você, não é teu mérito. Então vamos soltar essas crianças. Não soltar negligenciando. Mas vamos deixá-las ter a religião que faz sentido. Vamos libertá-las para serem quem vieram para ser. Nós temos seres espetaculares reencarnando aqui no universo, né? Crianças muito evoluídas, crianças cristais, nova era, gente. Né? Nova consciência, nova evolução aí, nova expansão. Então eu acho que é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é o que eu penso e o que eu oriento. Perfeito, Rô. Eu só vou ler 2 comentários aqui do né? Eu criei meu filho para voar e evoluir. Ele falou que ele não aprendeu a voar. Rô, nós já estamos com o tempo limite, já deu 1 hora, passou depressa, rápido demais. Eu gostaria de te agradecer por todo esse conhecimento, por todo esse carinho compartilhado conosco e com os nossos amigos que aqui estão, né? Claro, eu não sei se o Pena já te falou, quando a pessoa participa uma vez, ela já assina um contrato vitalício, o Eduardo é do RH, ó. Então você vai... Vou mandar pelo WhatsApp para ela assinar, tá? Tá bom. Ela digitaliza e manda de volta. 1 hora foi muito pouco. Foi. Lembrando a todos que aqui estão, o telefone que está fixado aqui no comentário é da Rô, para quem quiser. Ela é terapeuta. Então entra em contato com ela por esse telefone, que é o 16 99638 0645. Lembrando a todos os nossos amigos que na próxima semana a live será na quarta-feira e não na terça-feira, tá bom? Então eu vou passar a palavra para o Edu, para o Pena, depois para você, Rô, para você fazer as considerações finais. Gratidão
por todo esse carinho, por todo esse tempo, por todo o conhecimento que você compartilhou com a gente aqui hoje. Rô, muito obrigado. Uso as palavras do Rômulo. Gratidão pela noite de hoje, pelo aprendizado mais uma vez. E eu sou muito grato a esses amigos e a família Papo de Amigos, que só acrescenta conhecimento, que acrescenta amizade e, de alguma forma, uma caridade às pessoas que fazem falta nesse momento, né, de sentir essas palavras, ouvir. E que Deus abençoe, tenha uma semana maravilhosa e até a próxima live, se Deus assim o permitir. Gratidão e muito obrigado, viu? Ô, Rô, já me sinto hoje com uma gratidão eterna. Os seus conhecimentos, a sua presença, aquilo que você falou, está tudo dentro do contexto desse mundo maluco que nós vivemos e na qual nós vamos ter que evoluir. Queira você ou não queira, vai ter que evoluir e vai ter que aprender. E esse é o grande, vamos dizer assim, a grande chave do Papos de Amigo, né? Trazer essas informações e para ver se a gente consegue viver num mundo melhor. Pelo menos aqui, as 27 pessoas que passaram aqui conosco, ficou algum aprendizado e ficou uma sementinha. Né? Obrigado, Rô. Mas eu tenho que contar mais um segredo, viu? Pode já fazer mais 2 contratos, porque um já está feito, só falta assinar. Ela volta, logo, logo ela volta, acho que em outubro. Se eu não me engano, ela volta. E depois, Rô, obrigado. a dela que vai participar com a gente, né? Quem? A filha dela vai participar com a gente, não vai? Vai. A Mel vai fazer uma live conosco no último dia do ano, na nossa última live. Já estamos ansiosos também, já vai preparando lá a Mel. Rô, a palavra é toda sua. Eu quero só deixar pontuado aqui uma coisa que é muito importante e eu não consegui falar por causa das perguntas, né? Vamos entender assim, então, um recadinho para as mamães que é muito importante. Pela medicina egípcia, gente, né? De 0 a 7 anos e meio, a criança está em ressonância, eletromagnetismo com a mãe, com o emocional dela, e de 7,5 com o emocional do papai. Então, é importante levar o pediatra, sim, mas a mamãe e o papai têm que estar estabilizados, tá? É um recado muito importante que eu não deixo de passar para quem tem filho. Eu quero agradecer a todos vocês. E as sementes que nos ouviram hoje foi o chamado, foram as preparadas. Eu digo que são as sementes prêmios, que estão prontas para o despertar. A pílula da vida está chegando a cada uma delas. E aqui não tem falta de prosperidade, aqui é só saúde, paz, harmonia, prosperidade e amor. Eu agradeço cada um de vocês, agradeço a oportunidade, agradeço cada participante. Tem pessoas aí que moram no meu coração e todas moram, mas tem umas bem especiais mesmo. E eles sabem de que eu estou falando. E eu espero que eu possa ter contribuído para a evolução de cada um de vocês. A gratidão é toda nossa. Eu vou agradecer a todos, Edu, Rô e Peninha. Uma boa semana a todos. Que a semana de todos seja abençoada, com muita luz, com muita proteção, que o Mestre Jesus abençoe a todos. E até a semana que vem, na quarta-feira, com mais uma live do Papo de Amigos. Aguardamos todos aqui na live. Um beijo, um abraço a todos. Fiquem com Deus e uma boa semana. Gratidão a todos. Uma boa noite.